Olá, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar esta semana falando um pouquinho sobre o amor de Cristo Jesus. Para isso, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 3, verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse texto ele tem como plano de fundo uma expressão daquilo que Paulo desejava à igreja em Éfeso. Paulo, dentre muitas coisas que ele desejava para a igreja em Éfeso, mas principalmente que eles amadurecessem a sua fé. E para que eles amadurecessem a sua fé, era necessário que eles conhecessem o amor de Cristo Jesus. Amor esse que excede todo o nosso entendimento, pois nós não conseguimos explicar com simples palavras o que significa ou o que é este tão grande amor de Cristo Jesus para conosco. Mas Paulo ele afirma que é necessário conhecer este amor para que possamos ser tomados pela plenitude de Deus, para que Deus ele possa de fato viver plenamente em nossa vida, para que as pessoas elas possam olhar para nós e enxergar não a nós mesmos, mas a manifestação da graça e glória do nosso Deus. Mas para entender um pouco melhor este amor de Cristo Jesus para conosco, nós precisamos definir o que é amor. A palavra de Deus ela tem duas definições muito interessantes sobre o que é o amor. Vejam, em 1 João, capítulo 4, verso de número 8, o finalzinho do versículo diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa frase é uma frase que nós lemos em muitos adesivos por aí, dizendo que Deus ele é amor. Mas nós muitas vezes não compreendemos esta verdade, que de fato Deus é amor. Quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos muito se falar sobre amor. E lá a definição que nós mais damos sobre o que é o amor. Mas às vezes nós não compreendemos que de fato o que está dizendo ali é que de fato Deus ele é amor. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso de número 4, que vai dizer aquilo que é amor, nós conseguimos ver claramente as ações de Cristo Jesus para conosco. Vejam só, o texto nos diz assim: o amor ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Quando nós olhamos para isso, nós vemos como Cristo Jesus ele agia para conosco. Quando Cristo Jesus ele agia em amor para conosco. Quando Cristo Jesus ele agia no sentido de evidenciar ao Pai, a Deus, o amor que ele sentia para conosco. Quando se trata da relação de nós com o nosso Pai Celestial e com Cristo Jesus, nós vemos o quanto que ele é paciente conosco, o quanto ele é benigno para conosco, o quanto ele apresenta todas essas características para conosco. E o texto continua dizendo que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Olha, quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus, não tem como nós falarmos que Cristo
ele procurava os seus próprios interesses. Pois ele mesmo declara, quando alguns fariseus, alguns religiosos foram questionar a ele, ele mesmo declara que ele não veio aqui para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele não perdesse nenhum dos que o Pai havia entregado em suas mãos. Cristo Jesus, ele não procura os seus próprios interesses. Ele procura se interessar em cumprir com a vontade de Deus. Cristo Jesus, ele abre mão de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele possuía, em amor, em obediência a Deus. Nós, durante essa semana, falamos de vários eventos sobre a prisão de Jesus Cristo. Ali nós temos vários exemplos em que Cristo Jesus ele coloca a vida dele em xeque. Ele coloca a vida dele em risco para cumprir a vontade e aquilo que o Pai havia determinado. E ele o faz olhando simplesmente para ele e livrando todos os interesses e todos os seus discípulos de alguns males que eles certamente sofreriam. Nós vemos que Cristo Jesus, de fato, ele não olha para os seus próprios interesses. E o texto ele continua dizendo que o amor ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. Olha só, Cristo Jesus, ele não olhava para aqueles homens que estavam fazendo mal para ele com olhos de julgamento. Pelo contrário, Cristo Jesus olha para o Pai, pedindo para que o Pai perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo ou falando. Cristo Jesus, ele não paga mal com o mal. Pelo contrário, Cristo Jesus, na medida em que as pessoas apresentam o mal a ele ou fazem mal a ele responde com benignidade. E o texto, amados, ele continua dizendo que ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Meus queridos, Cristo Jesus, ele nunca deixou que uma pessoa sequer sofresse injustiça da parte dos outros. Isso nós vemos em toda a sua vida, em vários exemplos. O texto ainda continua dizendo que o amor ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando nós olhamos para a cruz, não há como nós não falarmos que Cristo Jesus, ele suportou, ele sofreu tudo aquilo que era para que nós sofrêssemos, para que nós suportássemos. E ele o fez como atitude de amor para conosco. O texto ele encerra dizendo que o amor ele jamais acaba. Isso é óbvio. Cristo Jesus, assim como Deus o Pai, eles são eternos. Eles nunca acabarão, eles nunca cessarão. Quando nós falamos então que de fato Deus é amor, nós precisamos compreender aquilo que estamos falando. Precisamos compreender aquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos olhar para a vida de Cristo Jesus e entender como ele apresentava, como ele manifestava o amor pela vida das pessoas. Melhor dizendo, é ver como Cristo Jesus, ele evidenciava a Deus para a vida das pessoas. Quando Cristo Jesus, ele agia em amor, ele estava ali evidenciando Deus Pai para toda a humanidade. Nós precisamos entender que demonstrar amor para com os outros é muito mais do que nos demonstrar como pessoas piedosas, como pessoas amorosas. É demonstrar Deus para as outras pessoas. É mostrar para elas que existe um caminho melhor, um caminho único,
um caminho único para a salvação, para a regeneração. Esse caminho está em Cristo Jesus, porque ninguém se achega ao Pai senão por meio dele. Amados, mais do que entender estas coisas, é necessário que nós vivamos todas estas coisas. Viver em amor é demonstrar, sim, às outras pessoas aquilo que Cristo Jesus demonstrava. É demonstrar para elas todos esses atributos, todas essas características do Deus Pai. Vejam, Cristo Jesus, ele tem uma fala bem interessante, dizendo que um novo mandamento vos dou, que amai uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Cristo Jesus ele diz ali é que ele apresentou a todos como se deve aplicar o amor, como se deve demonstrar Deus para as outras pessoas. Nós devemos seguir este mandamento, aprender com Jesus e demonstrar às outras pessoas amor, demonstrar às outras pessoas a Deus. É ser de fato imagem e semelhança de Deus, fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida e elas se remetam ao nosso Criador, o nosso Deus e Pai. Por isso, amados, eu sei que a nossa tarefa ela não é fácil, compreendendo a limitação do ser humano, compreendendo todas as nossas inclinações para que nós falhemos, para que nós erremos. Por isso é necessário que todos os dias nós nos lembremos do amor de Cristo Jesus, da forma como ele apresentou este amor para conosco. É necessário que nós diariamente coloquemos em prática todas estas coisas, para que nós não venhamos a esquecer, para que nós não venhamos a nos enferrujar em demonstrar todas essas coisas. Por isso, amados, um abraço amoroso, carinhoso do pastor. Que Deus ele te abençoe e que Deus ele possa se manifestar na sua vida, para que você possa de fato ser instrumento para a honra e glória do nosso Deus. Um grande abraço, meus queridos, e nós nos vemos na segunda-feira com alguns novos temas de devocionais. Que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guarde.